Participação ao vivo do Coronel Benício Ferrari Júnior, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Coronel Ferrari, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, meus queridos aí do estúdio da parte técnica e bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, Coronel, pela gentileza aí de conversar conosco. Diante aí dessas dúvidas que os nossos ouvintes apresentam, vamos conversar com eles? O que é o El Niño e como ele vai impactar o Espírito Santo? Tá bom. Bom, o El Niño é um fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, lá do outro lado da América, né, na costa do Chile, Colômbia, para o lado de lá. Mas o que acontece? Quando as águas lá aquecem, começa a formar, porque aquece mais o mar, evapora mais água, então começa a formar digamos assim, uma coluna de umidade que sobe. E como ela aquece numa região diferente, ele vai subir lá do lado de lá da América. O que isso tem a ver aqui com o Brasil? E como ele sobe lá, ela vai percorrer as camadas mais altas da atmosfera e vai descer do lado de cá da América. Em cima ali do Nordeste do Brasil, no Caribe, na Amazônia. E como ela desce criando digamos assim, uma alta pressão, né? Então ela ocupa aquele espaço. E aí aquela frente fria que a gente fala aqui no estado, né? Que virou o vento sul e vai vir chuva. Então, essas correntes que vêm lá da Antártida, elas não sobem pelo Brasil, elas ficam bloqueadas por causa dessa que vem lá do Oceano Pacífico. E aí, como ela não consegue subir, a chuva toda cai no sul do país. Então, a gente tem muito problema de chuva no sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por conta do El Niño. Então, o ouvinte aí, o internauta que associa com chuva, é por causa disso. Sempre que a gente tem El Niño, a gente tem muita chuva no sul do país. E também dá muita seca e estiagem no norte, porque como essa umidade ela não sobe, essas frentes frias não sobem, no nordeste do Brasil, lá no norte, na Amazônia, fica muito seco. Aí vão lembrar daqueles períodos que a gente vê aqueles igarapés todos secos lá na Amazônia. Isso também acontece com o El Niño. Então, o El Niño não é só chuva, depende do lugar que ele vai afetar. No norte é seca, no sul do país é chuva. E aqui no Espírito Santo, a gente está no meio do caminho, então o efeito ele é um pouco incerto. Pode vir uma frente que sobe um pouquinho mais e atinge a gente ter chuva, como pode o bloqueio ser mais forte, a chuva não chegar aqui e a gente ter um período mais seco. Os nossos meteorologistas eles fizeram uma avaliação de todos os anos comuns e compararam com os anos de El Niño. Então, a tendência, a probabilidade maior que a gente tem aqui para o Espírito Santo, como o pessoal aí votou na enquete, é calor, temperatura mais alta, em média. Isso impacta muito a agricultura, na florada, no crescimento dos grãos, no metabolismo das plantas, no desenvolvimento de pragas. Também vai ter um impacto para doenças como a dengue, né? Então, calor mais alto, metabolismo dos insetos mais acelerado, você tem a reprodução, ciclo de vida mais rápido do mosquito. E o calor intenso associado a esse período do ano, até outubro, que já é de estiagem, então a gente tem uma distribuição pior de chuva também. Então podemos ter uma chuva localizada, que vai cair muito forte, muito intensa, mas num curto espaço de tempo, chover por algumas horas, uma grande quantidade de chuva, mas como foi por pouco tempo, isso não vai alimentar os reservatórios de água, então vamos ter um problema de escassez hídrica e também não vai impedir muitos incêndios em vegetação como uma consequência decorrente, porque vai molhar tudo, mas daí 2, 3 dias já está tudo seco de novo, já está pegando fogo de novo. Então a gente espera temperatura mais elevada, impacto forte para a agricultura, sobretudo no sul do estado. O norte é mais seco, mas o norte também é mais irrigado. A gente espera muito incêndio em vegetação e o que está nos preocupando é que os modelos de previsão do comportamento da atmosfera, todos os modelos dos institutos que avaliam El Niño são unânimes em apontar que o El Niño vai estar ativo até ali janeiro, fevereiro, março. E isso é muito preocupante porque a partir até o final do verão, né, Coronel? Não, o problema não é só esse. O problema é que de novembro a março seria a nossa temporada de chuva. De chuva, sim. Se o El Niño ficar até março impedindo a chuva, a gente não vai ter a recarga hídrica. Então, corremos um grande risco de faltar água no verão e no ano que vem. Entendido. Entendeu? Que é uma das Então, preocupações, inclusive, dos nossos ouvintes, tá? Que estão interagindo. É como que a população vai ser impactada, além, é claro, né, do nosso agro.
principalmente com a questão de economia de água, né? Uso racional de água. Aí vamos ter aquelas campanhas de não lavar o carro com a mangueira, não varrer calçada com mangueira, tomar o banho mais rápido, não desperdiçar água, verificar os vazamentos. Tudo isso vai ser muito importante. E, Fernanda, isso tem um impacto enorme, tá? A gente estava nessas reuniões de El Niño conversando com a CESAM, e eles dizem que quando a gente faz essas campanhas, eles conseguem medir que o consumo realmente diminui, e isso poupa água efetivamente e nos dá uma capacidade maior de enfrentar a estiagem sem entrar em racionamento, né? Então a participação da população vai ser fundamental para isso. Mas vocês já trabalham com esse cenário de que pode faltar água no verão capixaba? Sim. O Estado se preparou muito, né? A Secretaria de Agricultura providenciou muitas barragens, forneceu crédito rural com bandes para a construção de barraginhas, caixas secas. Então, o Estado já tem feito isso, né? A CESAM melhorou pontos de captação de água, perfurou poços, manutenção de poços, tudo isso para conseguir manter abastecendo a população com água. Mas a população não pode desperdiçar, porque não adianta a gente ter água armazenada, se ela for desperdiçada, vai faltar do mesmo jeito, né? Então, juntos a gente consegue enfrentar isso. Sem dúvida. Temos perguntas aqui. Coronel Ferrari, Patrícia Valim aqui. Bom dia para o senhor. Ei, Patrícia, bom dia. Conversando com algumas pessoas a respeito desse fenômeno do El Niño, né, e do super El Niño, algumas me questionaram, e eu estou trazendo essa pergunta ao senhor agora, a respeito das distâncias, porque quando o senhor fala do calor do Oceano Pacífico, que pode fazer uma pressão atmosférica em cima da região amazônica, incluindo aí essa área do Brasil também e outros países vizinhos, até chegar ao sul ou ao sudeste é uma distância muito grande. Olhando no mapa parece perto, mas não é. Então eles questionam o tamanho dessa pressão em cima do Brasil, lá no norte, a ponto de afetar o Nordeste, que está até um pouco mais perto, mas também Sul e Centro-Oeste e Sudeste. É grande pra gente, né? Mas o El Niño não afeta só o Brasil, não, tá? Ele não é um que altera o clima, é no globo. Então é no mundo inteiro ele tem alguma alteração. Na América do Norte vai ter, na Europa tem alguma alteração. Então nós estamos falando de muita umidade que é carreada e o fluxo de ar, né, na atmosfera muito, muito grande. E isso é normal, é porque a gente que não é meteorologista, a gente não tem noção da dimensão dessas coisas. Mas esses fenômenos é natural, eles são assim mesmo. O que o El Niño faz não é mudar o tamanho das coisas, é mudar a direção, né? Porque toda essa umidade, ela já aconteceria, ela nasceria lá mais perto da Oceania e afetaria aqui mais o oeste da América do Sul. O que só faz o El Niño é chegar isso para o lado. Então, nós não estamos falando de aumentar o tamanho, mudar o tamanho, mas deslocar o fluxo de ar na atmosfera, né? Por conta da área que aquece. E o super El Niño, o que é o super El Niño? O El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. Quando ela está mais de meio grau acima da média, é o El Niño. O super El Niño é quando ela está acima de 2 graus. Ele já está, assim, o El Niño já está ativo, mas ele ainda não está classificado como super. Mas vocês estão trabalhando com super, né? Ontem na coletiva isso ficou mais claro. Isso. De setembro a dezembro, os modelos, a maioria deles aponta para o super El Niño. Nós temos aí calculado em torno de 63%, 64% de chance dele se classificar como super, tá? E o super, o super El Niño, enfim, o impacto maior para a gente não é se ele é super ou não é super, mas é da quantidade de chuva que ele vai alterar, da temperatura que ele vai alterar e principalmente se ele vai se estender no verão, tornando o verão seco. Entendido. Se o nosso verão for seco, como foi o de 2002 para 2003, como foi o de 2014 para 2015, então aí isso sim é um impacto muito grande, mesmo que ele não seja super, tá? Isso, eu estava me lembrando, é de 2014 a 2017, né, Ferrari? 2017 não foi o El Niño. O El Niño foi o seguinte, o verão foi seco de 14 para 15 e de 15 para 16. Em 17 a gente sofreu muito por causa do verão de 15 para 16. E é isso que a gente está falando do ano que vem, né? Quando o El Niño ele entra no verão, que é o período de chuva, ele afeta a disponibilidade hídrica e os incêndios de vegetação. Então, os anos que tem após El Niño, então o que acontece no ano após um verão com El Niño, é isso de muito incêndio e escassez hídrica. Perfeito. Então, 2017 aconteceu por causa do El Niño de 15 para 16.
Agora, da mesma forma, esse El Niño de 26 para 27 pode tornar o ano de 2027 bem difícil. Não porque foi super, mas porque ele entrou no verão, entendeu? Vamos às medidas. Ontem houve o anúncio do Centro Integrado de Comando e Controle, é uma base operacional de vocês. O Centro Integrado de Comando e Controle, na verdade, é o quê? É reunir os órgãos para que a gente consiga coordenar os esforços do Estado. Então, as ações da CESAM, da AGER, do IDAF, do IEMA, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Agricultura, para eles serem coordenados e a gente otimizar os esforços. Então, o Centro de Comando e Controle é uma estrutura de governança temporária para cuidar desse problema. E as medidas anunciadas? Vocês vão produzir boletins diários, semanais, monitoramento permanente de água, de incêndio? Isso, principalmente para disponibilidade hídrica e para incêndios, né? Então, esse boletim vai ser semanal. Diariamente, o que a gente vai fazer? Diariamente, a gente vai monitorar. Mas a estiagem, tanto a estiagem quanto os incêndios, são desastres de evolução gradual, né? São desastres lentos, são desastres crônicos. Eles não vêm de uma vez e também não se desfazem de uma vez. Então, o ciclo deles é diferente por exemplo, aquela chuva que caiu em Iconha em 2020, que é uma noite. O desastre estabeleceu dali enfrentar. O desastre de estiagem, de incêndio, não. A gente tem que lidar com ele durante muito tempo. Então, o ciclo operacional vai ser de uma semana. Então, nós vamos avaliar semanalmente o que está acontecendo, projetar meteorologicamente o que pode vir para a próxima semana e planejar para a próxima semana. Então, toda semana a gente vai estar executando um plano e planejando a semana seguinte. Uhum. Daí nós vamos entregar boletins semanais para dizer, olha, semana passada aconteceu isso, isso e isso, o nível dos rios está assim, 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 captação de água está assim, 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 tivemos isso de incêndio, fizemos isso aqui tudo. Para a semana que vem, o plano é o seguinte, e aí o plano para a próxima semana. Mas diariamente a gente monitora, tá? Agora, os boletins diários, eles vão ser mais meteorológicos, né? Então, nós não vamos fazer um boletim diário com tanta informação, mas mais com a previsão meteorológica. Os boletins mais completos serão os semanais. Ferrari, para a população, qual é a orientação delas? Você já me disse, né, que as campanhas de conscientização, elas funcionam muito bem. Eu acho que isso vale tanto para água quanto para incêndio, né? Uhum. Mas haverá restrição, por exemplo, diminuição de irrigação, captação de água em horários diferenciados? O que vocês estão imaginando aí para esse cenário de que pode vir a faltar água no Espírito Santo? Então, Fernanda, não dá para dizer agora o que vai acontecer e quando vai acontecer, porque tudo vai depender de como o fenômeno vai evoluir no tempo e em que intensidade ele vai evoluir. Mas uma das ferramentas que a gente tem para lidar com o problema da disponibilidade hídrica é a restrição da captação de água, a restrição que a gente chama da outorga de captação de água, né, que as agências reguladoras de recursos hídricos ela faz. Então, vai ser orientado ou permitido aos agricultores fazer irrigação somente no período noturno, para usar menos água. Há uma negociação com a indústria para que ela providencie meios de economizar água ou até de racionalizar a captação de água, e as campanhas para a população. Chegando num cenário extremo de falta d'água, pode haver racionamento. Então, o que a gente está tentando evitar é que o Estado lutou muito para se estruturar, para não chegarmos no nível de racionamento. Mas, se vamos chegar lá ou não foi por falta de preparo, mas por causa da intensidade e duração do fenômeno, principalmente. E a população tem um papel muito importante nisso, porque o tanto que a população colaborar, mais facilita a gente não chegar no cenário de racionamento. Uhum. Do ponto de vista da saúde, Ferrari, quais são os impactos que estão sendo mensurados? Você já citou aí, né, uma explosão de casos de dengue. Dengue pode ser um grande impacto. Outra coisa também é a baixa umidade, se realmente a gente tiver um grande problema na distribuição de chuvas. Então, a umidade do ar baixa pode ensejar alguns problemas respiratórios, sobretudo se estiver associado com a fumaça dos incêndios em vegetação. Também teremos uma possibilidade, a gente imagina, alta, de ter as chamadas ondas de calor. Então, essas ondas de calor podem ser bastante prejudiciais, principalmente para quem tem alguma comorbidade. As pessoas com mais idade vão precisar se hidratar bem, se proteger do calor. Então,
buscar ali o ar-condicionado, o ventilador, locais mais frescos, talvez até ajustar o horário das suas atividades diárias para buscar os horários de temperatura menos intensa no dia. Tudo isso aí vão ser orientações que vão ser dadas conforme a evolução do fenômeno. Eu fico imaginando, Ferrari, para aquele que não tem essa opção, né? De se adequar o horário, buscar um lugar, um ambiente mais fresco, moradores em situação de rua, trabalhadores que estão, né, debaixo do sol. É mais difícil, realmente. Por isso a população precisa se ajudar, né? Então, o trabalhador que tem que trabalhar, se a empresa conseguir ajustar o horário dele para trabalhar num outro horário, vai ajudar. E quem não tiver condições tem que se hidratar bastante, e sentindo qualquer coisa precisa se abrigar do sol, à sombra, porque também passando mole também não vai conseguir trabalhar mesmo, então se abriga do sol e tenta baixar a temperatura do corpo. Os principais efeitos começam a ser sentidos a partir de agosto? A partir de agosto a gente espera que a gente comece a sentir com mais intensidade, né? Agora, no final de julho, a gente já pode estar percebendo alguma coisa, é possível que isso aconteça, tá? Mas agosto, setembro deve estar muito evidente. O nosso histórico de incêndio de vegetação é setembro, então setembro é o nosso auge da estiagem no ano normal. Com o El Niño, o que vai acontecer é que não vai decair em outubro, né? Pode ser que ele se estenda, essa estiagem, os incêndios se estendam outubro adentro. Então, meados de agosto para setembro, a gente deve estar numa curva muito ascendente, né? Na parte bem alta da curva. Entendido. Vocês têm alguma estimativa de quando que as temperaturas podem chegar aqui? Olha, os modelos estão apontando para algo que pode chegar em torno aí de 2 graus acima da média para o período, né? Uhum. Então é isso que as equações estão mostrando. Por enquanto, assim, a previsão do tempo nunca é com uma bola de cristal, né? São modelos matemáticos processados por computador, então coisas exatas tentando explicar fenômenos naturais. Então é muito comum que não acerte exatamente, mas o que os modelos estão apontando é um cenário de 2 graus médios acima. Então, quer dizer que todo dia vai estar 2 graus mais quente? Às vezes não, às vezes é durante o dia mais seco, no horário mais quente do dia, 2 horas da tarde, 2:30 da tarde, a gente vai ter uma temperatura muito alta. Durante a noite isso pode cair muito por causa da umidade baixa, então a gente tem uma amplitude térmica grande, então temperatura mais alta durante o dia, mais fresco durante a noite. Podemos ter a mínima e máxima deslocada para cima. Tudo isso pode acontecer por causa do El Niño. Ferrari, eu te agradeço pela participação. A partir de agora a gente inicia um monitoramento com vocês, viu? De tudo isso para deixar os nossos ouvintes aqui sempre muito bem informados em cima aí de todas as orientações. Nós que agradecemos, Fernanda. A imprensa é um parceiro importante nisso, a CBN tem sido historicamente um parceiro importante, e esse espaço para a gente conversar com os ouvintes, deixar todo mundo ciente e juntos para enfrentar o problema é muito importante, e vocês são esse elo que permitem isso. Então nós que agradecemos vocês pela oportunidade. Bom trabalho para vocês aí nessa força-tarefa, hein? Para vocês também.